Amados irmãs e irmãos em Cristo Jesus, é a minha alegria e é com muita satisfação que participo deste banquete espiritual. E antes da celebração desta ceia do Senhor, meditemos na sua palavra. Este texto que acabamos de ler, de ouvir, é subejamente conhecido por todos nós. É conhecido mundialmente, não somente na cristandade, mas nos círculos educacionais, da cultura geral dos povos, como a parábola do filho pródigo. Estamos com problemas. Ok. É assim que é conhecido por todos nós. E eu acho que está certo, embora este subtítulo não faça parte do original da palavra de Deus. É algo que foi colocado para a nossa percepção, para sabermos o que vem adiante neste texto. É verdade que faz parte dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas esse texto é o único no evangelho de Lucas. E o autor, o Dr. Lucas, que escreveu tanto o livro, o Evangelho de Lucas, como também o livro de Atos, ele teve uma preocupação peculiar em alguns dos detalhes. E ele incluiu este texto no seu Evangelho. É uma narrativa, é verdade, é uma parábola, que talvez tenha este título, como poderia ter alguns outros, como por exemplo, a parábola de uma família disfuncional. Talvez poderia ser também a parábola dos filhos perdidos. Ou ainda, apenas uma parábola que tem uma riqueza bíblica imensa, que nós hoje podemos explorar um pouco mais. Por isso, amados irmãos, meditemos neste texto. Eu sei que é subejamente conhecida. Façamos uma pré-análise, mencionando apenas alguns pontos. Em primeiro lugar, recordemos que é apenas uma parábola com uma verdade central, uma verdade espiritual. Talvez tenha outras verdades menos central, mas que faça parte do texto também. É verdade que nós não podemos fazer doutrina de uma parábola, mas apela-se a uma imaginação responsável. Não tenho nenhuma pretensão de enviar uma mensagem subtil e indireta, porque não vos conheço, porque sou visitante. Mas, irmãos, temos uma coisa em comum, quer vivamos neste tempo ou aqueles que já viveram nos tempos passados. Os relacionamentos humanos são uma constante da nossa vida. E apesar do ser humano mudar muito ao longo dos tempos, muda mais no seu exterior, naquilo que é periférico, mas no seu interior, as mesmas lutas, as mesmas ansiedades, as mesmas dores, as mesmas batalhas vão acontecendo época após época. Este é o nosso tempo. Esta é a nossa oportunidade de nós relacionarmos bem uns com os outros. E é verdade, desta parábola não se faz doutrina, mas nós temos aqui algo que Deus nos deu graciosamente para nós refletirmos, pensarmos e talvez até aplicarmos para a nossa vida. O objetivo é simples e quero deixá-lo bem citado no início desta meditação. O objetivo é valorizar os relacionamentos humanos. No contexto da família, que é o nosso núcleo fundamental, básico da nossa existência. Estamos no estado de Goiás, onde se nota que aqui os laços familiares são fortes, mantêm-se largamente coesos, comparativamente falando com outras partes do mundo, inclusive neste mundo ocidental.
Sim, os relacionamentos na família, os relacionamentos também no contexto do corpo de Cristo, à qual pertencemos, e é neste contexto da igreja local. Os relacionamentos igualmente acontecem na sociedade, nas escolas, no trabalho, na profissão, no meio da vizinhança e no meio da cidade. É esse o objetivo, cuidar dos relacionamentos, começando por pensar no nosso caráter, na nossa mente, nas nossas emoções e, finalmente, nas nossas ações comportamentais. Esta é uma parábola rica. Ainda no campo da pré-análise, nós temos aqui pelo menos 3 grandes personagens que nós temos que meditar nesta noite. É difícil explorar o conhecido. Esta é uma das parábolas mais conhecidas das Sagradas Escrituras. E por ser tão conhecido, nós já vamos para ele com a nossa bagagem, com o nosso entendimento, com a nossa visão. E só Deus mesmo, através do seu Santo Espírito, pode reviver uma parte do ensino que Ele sempre quis nos dar. É difícil explorar o conhecido. O foco recai mais sobre o filho pródigo ou o filho mais novo. E talvez até esteja plenamente correto fazermos isso. Mas talvez eu penso que a melhor atitude é preparar a mente e o coração para reavaliar a minha conduta em primeiro lugar. A nossa conduta enquanto cristãos peregrinos nesta terra. Enquanto, talvez, o irmão mais novo. Talvez identificando com o irmão mais velho. Talvez identificando com o pai que está presente nesta parábola. Talvez identificando com a mãe ausente. Talvez seja um caso de uma família disfuncional. Não sabemos. A parábola está diante de nós. Está registado nas Sagradas Escrituras para a nossa reflexão. E é precisamente isso que estamos fazendo nesta noite. Vamos refletir sobre os 2 personagens em conjunto. O filho mais novo e o filho mais velho. O que está exposto na tela é apenas para guiar os nossos pensamentos. Não é para fazer divergir. Não é para fazer perder o foco desta mensagem. Talvez o meu sotaque não vos ajude muito. E lendo o que está na tela possa ser mais um auxílio para que possamos entender, internalizar e aplicar a bendita palavra do nosso bom Deus. O filho mais novo e o filho mais velho. Nós vamos começar por analisar a conduta destes 2 elementos, destes 2 filhos, quanto ao seu movimento. Já vi que isso foi desfigurado. Não vai dar para acompanhar na tela, mas essas são as mudanças das tecnologias. E só agora acabo de me aperceber. Por isso os irmãos vão ter apenas que refletir comigo e não vamos poder acompanhar realmente o que está na tela, porque está em formato extremamente pequeno. Mas vamos continuar. O irmão mais novo, quanto à sua função, dá-me só um minutinho aqui. Ok. O irmão mais novo, quanto ao movimento, é verdade, todos nós enquanto vivemos, movimentamos, valorizamos o que temos, pensamos também no que somos, temos uma mente, temos um coração. Vamos ver como esses 2 filhos atuaram nesses diferentes campos de análise e de reflexão. Quanto ao movimento, o filho mais novo sai de casa. O filho mais velho sempre permanece em casa.
É este o sentido do texto. Quanto ao ter, aquilo que eles possuíam, o filho mais novo tinha a casa, ganhou a herança antecipada. Ele chegou ao pé do pai e disse: Pai, dá-me a parte que me pertence. E não é que esse pai faz exatamente aquilo que o filho mais novo lhe pede? Violando todas as normas sociais e culturais e familiares da sua própria tradição? Sabiam que este irmão mais novo cometeu um ato criminoso? E é idêntico a dizer ao pai: para mim tu estás morto, dá-me a minha parte hoje, aqui e agora. Inaceitável na cultura judaica, como é inaceitável hoje na nossa própria educação familiar. Há um tempo para todas as coisas, há um tempo para divisão e partilha de bens. Mas este filho mais novo deseja ter tudo isto antecipadamente e pede ao pai. E se nesta parábola, amados irmãos, o pai satisfaz, reparte os seus bens e entrega também ao filho mais novo. Quanto ao ter, o filho mais velho tinha o direito de progenitura, é o herdeiro, é aquele que estava na linhagem para receber os destinos de toda a família, de todos os bens. Quanto ao ser, uma coisa que nós às vezes não valorizamos muito, porque vivemos numa sociedade profundamente materialista. Cuidamos muito mais do que temos, do que somos. Vivemos num mundo desenfreado pela conquista de mais coisas, de mais títulos, de mais posses, de mais finanças, de mais bens. E este jovem mais novo é verdadeiramente um jovem aparentemente ambicioso e decidido. Pai, dá-me a minha parte. O filho mais velho é fiel ao seu pai, mas ele revelava sinais de insatisfação. Fiel, mas insatisfeito. Fiel, permanecendo dentro de casa, mas não tão satisfeito assim, como mais tarde vamos ver. E como ia a mente desses dois jovens? O mais novo tinha uma mente certamente precipitada. Era um jovem de objetivo curto. Tudo tem que ser aqui e agora. Vou viver a vida que eu tenho direito a viver. É um jovem extremamente ambicioso e decidido. O mais velho não indagava, não questionava, vivia bem acomodado. E quanto às emoções, o mais novo obviamente revelava ser um jovem de fortes emoções, de tentativas impulsivas até. É assim que ele revelava o seu estado interior. O mais velho estava ressentido, pelo menos abafou as suas emoções. Não soube explicitá-las, não soube vivê-las, não soube pegar num cabrito, matá-lo, chamar os seus amigos e festejar. Na verdade, ele tinha tudo. Tudo estava dentro da sua própria casa. Até os trabalhadores do seu pai tinham esses benefícios. E ele também os tinha, mas não soube valorizar, não soube agradecer, não soube usar e compartilhar com os outros. Temos mais 5 patamares para nós pensarmos ainda. Quanto ao tempo, o mais novo era profundamente impaciente. Para ele não existia o amanhã, é hoje ou ontem até.
não soube planejar o seu futuro, não soube esperar pelo tempo certo. O mais velho, esse até vivia despreocupado. Certamente na sua mente ele aguardava o dia certo com a morte do seu pai para tomar posse da sua parte nessa herança. Quanta capacidade de decidir. Todos nós tomamos decisões na vida. E todos temos que tomar, às vezes, decisões difíceis. E como as tomamos? O mais novo tomou as decisões, como? Com 3 verbos. Ele pede, ele decide partir e, eventualmente, ele decide regressar a casa. Estas foram as atitudes decisivas do irmão mais novo. Pede, parte e, eventualmente, regressa. O mais velho, ele vive dentro de casa desinteressadamente. Mais 3 elementos aqui. Todos ganhamos na vida e todos perdemos algumas coisas. O que é que ganharam esses 2 filhos? O mais novo ganhou o quê? Muitos prazeres mundanos. Ganhou bens. Pegou na sua pequena fortuna e partiu para longe. E parece que desprezou com as meretrizes e com as prostitutas. Afinal, fazia parte da sua juventude. Afinal, são os prazeres da carne, os prazeres momentâneos que ocupavam a sua mente e o seu coração. Quantas pessoas podem hoje identificar com este filho mais novo? O filho mais velho, o que é que ele ganhou? Ele tinha tudo, mas sem consciência. Ele tinha tudo que o seu pai tinha. Tinha uma perspectiva de futuro que ele podia ter vivido antecipadamente como um ganho que ele pudesse capitalizar. Ele estava seguro de si mesmo, mas ele tinha tudo isto usufruindo sem consciência, sem valorização. Talvez até podemos adiantar um pequeno detalhe. Tinha tudo sem gratidão. Faz lembrar aquelas crianças mimadas que nós temos nas nossas casas. Têm tudo à mesa, mas poucas vezes sabem dizer: Pai, obrigado pelo pão, obrigado pelo chinelo, obrigado pela camisa. Coisas simples da vida que alguns irmãos mais velhos não sabem pronunciar no seu dia a dia. E o que é que eles perderam eventualmente? O mais novo perdeu tanto que ele ficou dependente das bolotas. E para tristeza sua, nem bolotas ele podia comer. Tamanha foi a sua perda. Tamanho foi a sua queda. E desceu tão baixo que ele realmente não podia jamais esquecer o quanto os trabalhadores do seu pai tinham em abundância e ele nem sequer direito à comida dos porcos. Porcos na cultura judaica, meus irmãos, é uma linguagem figurativa extremamente provocadora, extremamente didática. Nós não entendemos isso porque esta não é a nossa cultura. E este indivíduo mais novo, depois de desbanjar tudo e desperdiçar tudo em prazeres mundanos e momentâneos, nem acesso às bolotas ele pôde ter com a mínima dignidade. O irmão mais velho perdeu o quê? Perdeu a infelicidade interior. Perdeu a felicidade interior. Esta manhã na escola bíblica dominical nós afirmamos que os estatutos do reino de Deus em Mateus 5, 6 e 7, no famoso Sermão da Montanha, começa precisamente com o estatuto da felicidade. Bem-aventurado é o homem, feliz é o homem, e lá vem a lista em Mateus capítulo 5. É isso, meus irmãos, este filho mais velho não tinha acesso,
não vivia agradecido pela felicidade que tinha. E afinal, esta felicidade resultou em perda para a sua própria vida. Em último lugar, o último patamar da nossa análise desses dois personagens fala do caráter. A vida depende do caráter que nós cultivamos. E o caráter do filho mais novo, finalmente, ao longo da sua história, foi um caráter de um filho arrependido e restaurado. Apesar da sua dissolução, apesar do seu pecado, apesar da sua queda, ele voltou para a casa do Pai. Ele arrependeu-se, ele se entregou ao Pai, e ele foi restaurado, ele foi reunido ao convívio do seu Pai. O filho mais velho, neste momento de profunda alegria para o coração do seu pai, finalmente este filho mais velho ficou fora de casa, recusou entrar, porque estava irado e profundamente invejoso, acusando o filho mais novo de ter desperdiçado tudo e de não poder contemplar a alegria do Pai e se unir a Ele em celebração. Amados irmãos, quem sou eu? Sou eu, porventura, o irmão mais novo? Sou eu, porventura, o irmão mais velho? Quem somos nós? Diante de Deus, em primeiro lugar. Diante da minha família, que conhece os meus hábitos. É o único lugar onde o carnaval não tem nenhum efeito. Porque dentro de casa nós não conseguimos permanecer mascarados por muito tempo. Nós revelamos quem somos. Podemos ter uma máscara quando saímos fora de casa. Podemos ter uma máscara até na igreja de Jesus Cristo. E até na sociedade ou na política, como muitos aparentam ter. É verdade, meus irmãos. Quem sou eu verdadeiramente? Identifico-me mais com o filho mais novo ou com o filho mais velho? Ou será que no nosso dia a dia nós não temos um pouco de cada um? É Deus quem deve ajudar-nos nesta reflexão. Antes de chegarmos a algumas conclusões, vamos pensar no Pai, na figura do Pai que faz parte desta parábola também. Vamos ver rapidamente os diferentes patamares de análise que nós observamos nos filhos. Vamos ver de uma forma um pouco mais concentrada na pessoa do Pai. O Pai foi um líder consistente. É verdade, quanto ao movimento, esse pai estava no lugar certo. Sempre em casa, sempre ao serviço dos filhos, sempre ao serviço do seu projeto industrial ou comercial. Este pai era um pai mais visível. Ele vai ao encontro dos filhos. Saiu várias vezes à espera do seu filho mais novo. Ele olhava talvez da sua janela. Será que é este o dia que ele vai voltar? E quando vê o seu filho de volta, este pai sai de casa e vai ao encontro dele. E quando não vê o filho mais velho dentro de casa celebrando, este pai consistentemente vai ao encontro do filho mais velho. Quanto ao ter, este pai é certamente um homem trabalhador, com casa e trabalho estáveis. Tinha consistência, tinha qualidade, era um servo trabalhador. Quanto ao ter, ele tinha muitos trabalhadores, muitos jornaleiros ao seu serviço. Quanto ao ser, era um pai muito seguro de si mesmo. Tão seguro que ele não hesitou de dar a parte ao filho mais novo. Vocês sabem tão bem que quando um filho adolescente deseja fazer o que quer fazer, ele às vezes faz. Não importa o contexto às vezes, não importa, não é por falta de apoio e compaixão. Quantos filhos se perdem hoje em dia?
e, no entanto, têm quase tudo para dar certo. Mas a teimosia destes jovens, às vezes algo entra na sua mente e eles são influenciáveis e querem ter a sua própria conduta e a sua própria sorte. O pai, seguro de si mesmo, sabendo que não podia evitar o que ia no seu coração, ele deu a sua parte. Ele era um homem profundamente generoso, soube dar aos filhos a parte que lhes pertencia. Soube de criar um ambiente para o filho mais velho, para ele poder usufruir de tudo o que tinha. Quanto à mente, o pai tinha uma mente tranquila, uma mente decidida também. Quanto às emoções, o pai é pai. Tinha as emoções ponderadas, tinha as emoções, soube jubilar na hora certa. Sofreu muito com a perda do filho mais novo. Mas quando o recebeu de volta, ele soube festejar, e festejar em moldes visíveis, com a matança do bezerro, com a dança, típico da época dos seus dias. Este pai, quanto ao tempo, estava tudo sob controle. Era um pai que soube esperar pelo momento certo. Meus irmãos, que exemplo! Nós queremos tudo aqui e agora, mas este pai soube confiar. Alguma coisa estava nele que ele dizia: há um tempo para todas as coisas. Ele soube esperar pelo seu tempo certo. Quanto à decisão e ao modo de decidir, nós o achamos muito determinado, dando a herança antes do tempo, mas também soube perdoar de uma forma exemplar. Soube receber de volta, mesmo sabendo que toda a parte que lhe tinha dado havia sido desperdiçado e muito mal usado. Era um pai profundamente perdoador. Quanto aos ganhos, ele ganhou muita estabilidade, e ganhou mesmo, sem dúvida alguma. E acima de tudo, ele ganhou o filho de volta ao seu próprio lar. E o que é que ele perdeu neste processo? Teve muito sofrimento. O sofrimento foi a marca de uma parte da sua vida, quando viu o seu filho entrar em caminhos desviantes, em caminhos pouco recomendáveis, moralmente contaminado. É verdade, houve muita perda, muita angústia no coração desse pai. E em último lugar, quanto ao caráter deste pai, ele soube ser compassivo e feliz. Que caráter, que modelo! Ele soube ser um pai profundamente amoroso, como um bom pai deve ser para os seus filhos. Irmãos, cheguemos agora à conclusão desta parábola, desta meditação. Talvez podemos acompanhar de novo aqui. Os irmãos, pensemos nesses dois irmãos em primeiro lugar. O mais novo estava perdido fora de casa. O mais velho, infelizmente, estava perdido dentro de casa. Concordam comigo? É por isso que eu disse no início, talvez a parábola do filho pródigo seja popularmente difundida, mas não esgota o sentido edificador, educativo da palavra de Deus. Nós precisamos de Deus continuamente para saber ler e analisar o texto bíblico e saber aplicar segundo a direção de Deus. O mais novo estava de facto perdido o mais velho estava perdido dentro de casa. Se pudéssemos estudar esta passagem no contexto de Lucas e como Lucas articulou esses dois mundos, do publicano e do fariseu e religioso, irmãos, esta passagem talvez seja muito mais didática do que os nossos olhos o alcançam à primeira análise. Sim, o publicano se arrependeu. Foi assim ao longo dos evangelhos. E certamente o irmão mais novo estava sendo identificado tacitamente, subtilmente pelo Dr. Lucas como o exemplo do publicano arrependido. Infelizmente desperdiçou muito,
mas soube fazer o essencial: voltar à casa do Pai, voltar à casa do Criador, voltar à casa do Redentor. E o religioso, o irmão mais velho, tanto quanto esta passagem nos deixa conhecer, o irmão mais velho não entrou na casa do seu pai. Tanto quanto esta parábola nos deixa ler, o irmão mais velho, provavelmente o representativo da classe religiosa dos seus dias, termina a sua vida nesta passagem amargurado e muito infeliz, incapaz de celebrar com o arrependimento efetivo do seu próprio irmão mais novo. Quanto ao pai, que exemplo de estabilidade e consistência. Para aqueles que estiveram esta manhã naquela pequena classe da escola bíblica dominical, um dos sinais da vida, da maturidade cristã, é ser estável, é estar edificado sobre a rocha, é estarmos seguros, conforme ouvimos nesta manhã na mensagem, seguros do depósito, porque nós sabemos em quem temos crido e Ele é fiel para nos guardar até o dia final. Este pai é o exemplo da estabilidade e da consistência. Como é difícil sermos consistentes enquanto pais e mães. Este é o grande desafio dos pais nesta e em qualquer geração. É dizer sim, sim, não, não. É permanecer consistente. E é essa consistência que dá segurança aos nossos filhos. Porque eles sabem que não é por chantagem, nem por manipulação, que vão contornar o coração dos pais. Consistência é o grande desafio de quem quer ser o pai, segundo o modelo deste pai também. Mas, meus irmãos, vivemos num mundo profundamente dividido, partido, pecaminoso, e não há salvação se a graça de Deus não for estendida ao homem perdido. Mas saibamos uma coisa, que o nosso Deus está sempre disponível para nos receber, se arrependermos e voltarmos para Ele. Este pai é um pai de profunda compaixão. Esta palavra grega é a mesma palavra que é usada para a compaixão de Deus, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Nós somos o alvo desse amor, dessa compaixão divina, tipificado nesta parábola na figura do pai, que deixa a sua casa, vê o filho a chegar e vai e o abraça, porque este filho mais novo estava sob a mesma pena e a mesma condenação, que a vizinhança poderia apedrejá-lo pelo crime que ele cometeu, mas o pai não o deixava. O pai abraçou e garantiu com o seu abraço o perdão e a recepção, salvo, são e seguro, às portas da sua casa, ao convívio da sua casa. Profunda compaixão do pai, que perante tamanho pecado, ele esqueceu. Ele recebeu, porque afinal este filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Esta é a obra salvífica de Deus, a obra mais importante, o milagre mais importante que um ser mortal pode experimentar enquanto vive neste planeta. É ser agraciado com a bênção da vida eterna, a salvação eterna, um lugar cativo lá no céu. E em último lugar, o Pai é o modelo da graça do nosso Pai eterno. Como é bom ter um pai nesta dimensão. Afinal, o filho mais velho, o filho mais novo arrependeu-se.
Este é o tempo de arrependimento também. Não importa quão grande ou quão pequeno tem sido o nosso desvio, a nossa queda. Deus sabe como temos vivido em público e em privado. Deus conhece a nossa consciência. Eu costumo dizer à juventude e aos adolescentes: cuide do seu disco rígido. Esta é a linguagem do século XXI. Crianças e jovens, antes que seja tarde, cuide do seu disco rígido. Uma manhã, enquanto estava na Inglaterra, a polícia entrou em casa do meu vizinho. Um grupo de polícias. E foram, em primeiro lugar, tinham um mandato judicial para entrar dentro de casa. Aprisionou todos os computadores e laptops que havia dentro de casa. Havia uma acusação contra o chefe da família, o pai, um amigo meu, de que ele estava envolvido em alguns escândalos de natureza sexual. E onde é que a polícia foi? Aos computadores, ao disco rígido, para saber por onde andavam as pessoas daquela casa. Finalmente, e graças a Deus, não encontraram uma única evidência. Porque eu o conhecia tão bem, eu dei a cara e fui ao tribunal também. Fiz o meu testamento, dei a minha versão dos factos, do que eu conhecia da pessoa. Cuida do seu disco rígido. O seu amigo não vê o que é que nós consultamos. Mas, meus irmãos, não há nada melhor do que viver uma vida em consciência tranquila diante de Deus e diante da humanidade. Cuida do seu disco rígido. O irmão, é esse o caminho que nós temos que seguir. E para terminar, meus irmãos, nós temos aqui 3 opções. Ou vivemos conformados com o nosso dia a dia, ou será que temos casa para retornar? E se é essa a casa de Deus para onde devemos estar em permanente comunhão? Reconhecemos que temos o Pai Celestial disponível para receber de braços abertos? Que esta seja a nossa verdadeira experiência de cada dia. Que através desta parábola, amados irmãos, nós possamos ter consciência de que podemos ter tantas coisas e não valorizar. Podemos identificar com algumas facetas tristes do irmão mais velho, ou com algumas facetas igualmente tristes do irmão mais novo. E afinal, não há maior bênção do que sermos perdoados. Vamos festejar e celebrar a grande mensagem da Santa Ceia, onde Cristo tornou possível o nosso perdão. Como é bom reunirmos nesse contexto, desta forma. Que Deus nos ajude e que esta meditação tenha um lugar especial nas nossas vidas. Só Deus sabe como ela pode ser aplicada. Fiz tudo para não acusar, não manipular, mas confio que é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar nas nossas mentes, no nosso coração, para fazer o quê? Precisamente aquilo que dissemos no início: reavaliar a nossa própria conduta, não importando se somos crentes há poucos ou há muitos anos. O pecado jaz à nossa porta. Vigiemos e oremos para que possamos permanecer nos caminhos do Senhor. Amém.